Fala galera, boa tarde. Nós somos o canal Sinépsia. Eu me chamo Felipe Eu sou a Bia. e hoje é dia da gente gravar vídeo novo. A gente, na verdade, estava sem postar aqui já há alguns dias, porque Semana Santa a gente tirou pra descansar. A gente ia até gravar, mas acabou esquecendo, e é isso. Sim. Que descanso todos nós merecemos, né? Uma hora ou outra. Nós vamos falar hoje de alguns personagens que eu particularmente gosto muito do casal. De cada um separadamente, na verdade eu não gosto dele, só dela. Mas juntos eu acho que são... Assim, é um casal maravilhoso, tá? Eles se complementam. Vai falar aqui hoje de uma série que não sei se muitos já assistiram, porque eu não sei quem é fã de thriller psicológico com aquele tom de mistério. Eu amo. Né? Ela ama demais, acredite se quiser. Que é a série You, né? Então hoje a gente trouxe aqui para nossa análise específica o personagem principal, Joe Goldberg, né? O Joe Goldberg, né? Ele começa a série como um trabalhador de uma livraria, né? Ele calmo, pacato, super inteligente também, né? Metódico. Muito culto, metódico. E que logo nesse início de série ele conhece uma jovem aspirante a escritora que tinha problemas de autoestima, que estava se sentindo carente, e o Joe já, nesse mesmo momento que conhece a escritora chamada Beck, ele projeta uma fantasia inconsciente dele. Ele precisa apenas de uma pessoa que consiga preencher os critérios ali do que ele imagina como a parceira perfeita e que precisa do cuidado dele. Sim. E aí ele cria toda uma projeção em cima dessa pessoa. Ele vai idealizar, né? Como se ela fosse a mulher perfeita, que gosta disso, daquilo. Porém, essa projeção e essa idealização ela não perdura por muito tempo, porque todo mundo sabe que todo mundo tem defeitos, tem qualidades. Só que no momento em que ele começa a ver os defeitos dessa pessoa, que ela começa a se mostrar como uma pessoa real e não só o imaginário dele, ele não aguenta. Ele se frustra e isso acaba... Na verdade, ele luta contra a frustração, né? Ele não quer que a fantasia termine. Sim. E por isso que acaba entrando todo esse conflito que aparece na série. Por exemplo, quando a Beck e o Joe se conhecem, né? O Joe, ele meio que adentra o mundo da Beck de uma forma que... para mostrar para ela que o mundo dela não é perfeito e que o mundo perfeito dela seria com ele, né? Por exemplo, o ex-namorado abusivo, né? E uma amiga super intrometida, que não gosta dele, e ele, na cabeça dele, para ele ter um namoro fixo com essa menina, essa intrometida da amiga tem que sumir, tem que sair de cena. No entanto, o Joey, aqui entrando numa parte mais psicanalítica, é interessante porque ele tanto tem traços obsessivos, quanto ele tem traços perversos, quanto na série a gente vai vendo que ele também tem traços psicóticos. Então você fica assim, qual é a estrutura desse cara? Na verdade, eu diria que ele é um psicótico com traços perversos. Já que eu digo que ele não é neurótico, é justamente porque ele não consegue lidar com a frustração. Ele não consegue lidar com a frustração. A falta pra ele é uma coisa, assim, inimaginável. Só que aí ele vai pro real, né? Quando ele não consegue lidar com essa falta, que ele vai aniquilar realmente no real essas mulheres. Então, os traços pra mim, de psicose. Sim, e de perversão também, porque a gente sabe que o perverso, ele tenta de todas as formas burlar a castração, burlar o real. Ele tem consciência, inclusive ele seria imputável na psicologia jurídica, né? Ele tem consciência do que ele tá fazendo de errado. No entanto, ele não se responsabiliza por isso, ele fica culpando todos os outros. O arquétipo do Pooh é Eternos, né? Que é basicamente da eterna criança. O Joe se comporta como uma criança que não quer crescer. Ele acha que por ele ser quem ele é, ele já é autossuficiente ao ponto de ele não ter que lidar com frustração nenhuma. Ele pensa que ele sabe o que é melhor pro outro, o que é melhor pra todas essas garotas, e ele vai querendo organizar a vida delas. Mas a gente sabe que, legalmente falando, e você vê na série, que nada do que ele faz sentido. Ele acaba privando a pessoa de escolher estar com ele. Ele não quer que exista um outro, ele exatamente. quer que seja apenas uma projeção dele, uma extensão exatamente. dele, né? E isso é típico de quê? Do narcisismo, né? Sim. Ele não quer uma outra pessoa, ele quer a extensão dele. Também não acredito que ele seja um perverso completamente, porque apesar de ele fazer o que ele faz, ele começa a sentir culpa por conta de traços emocionais dele mesmo, que são mostrados. No entanto, quando ele sente culpa, ele já joga pro outro. Ele diz, olha o que você me fez fazer. Então ele nunca se responsabiliza, ele sempre tá delegando. Sim, ele delega a culpa, mas ao mesmo tempo ele não
ele não demonstra aquela frieza tradicional do psicopata. Sim. É isso que eu tô querendo, onde tô querendo chegar. Uhum. Ele não demonstra. Inclusive, até quando ele delega essa culpa, você vê que que ele sente um certo remorso de estar fazendo aquilo também. Uhum. Quando ele estiver com a Love, que ele vê o que a Love começa a agir como ele, né, junto com ele meio que julga a Love como se ela fosse, nossa, olha como ela é isso e aquilo, quando na verdade ela não tá fazendo nada além do que o que ele já fazia. Sim. É como se a Love fosse justamente essa extensão da crueldade que ele já fazia. Os próprios atos, né? A Love é como se fosse uma extensão desses atos, personificada na figura dessa mulher apaixonada por ele, né? Pra mim, ela é justamente... Ela é perfeita pra ele por isso, porque ela age como ele agiria. Sim. No entanto, a Love eu diria que tem mais pra um transtorno de personalidade borderline, pra ter pavor de ser abandonada, ela vai agir por impulso, ela vai fazer de tudo pra não ser deixada pelo Joey. E ainda tem uma outra questão, diferente do Joey, que não assume essa culpa, né, desses atos perversos, a Love, ela tem consciência de que o que ela faz é perverso, mas com a justificativa de que eu estou fazendo por amor, eu não posso ser rejeitada em nenhum momento. Uhum. Né? A gente falando de jornada usando agora o conceito de guiando de jornada de individuação, que é o conceito de união de opostos entre fatores conscientes e inconscientes, a gente vê que tanto a jornada do Joey de individuação como da própria Love estão totalmente distorcidas, né? Elas não podem seguir em frente porque o Joey, justamente por ele não assumir as suas características sombrias de uma forma de ele sentir culpa do que ele faz, como a gente falou aqui, ele delega isso para as outras pessoas, ele nunca é responsável por nada. E a Love, como eu falei agora, ela tem consciência das características sombrias, só que elas sempre são justificativas para ela fazer o que ela faz e ela não quer. Aliás, para ela não faz sentido se responsabilizar disso de uma forma negativa, né? Fica bem claro na última temporada, antes dessa nova que vai lançar, que o Joey ele tem traços psicóticos quando ele começa a ter até alucinações, né? Sim. Ele começa a ter delírios e alucinações em volta de uma outra figura que depois ele vai descobrir que é ele mesmo. Então, assim, vai ficando cada vez mais claro que ele tem esses traços psicóticos, então a cabeça dele é bem confusa, realmente. Sim. Inclusive, a gente pode até parar pra pensar se essa própria personificação de personalidade que ele teve não fosse justamente um refúgio, né, para ele fugir desse real e essa fantasia ter finalmente tomado forma, né, tanto de fugir dessa realidade, né, que o aprisionava, né. Ele não acreditava que ele pudesse ser bom totalmente, né, justamente por conta dos atos que ele já cometeu. E aí, vamos dizer que essa bondade acabou assumindo esse lugar dessa alucinação, né, que ele começou a ver, né, que era um político famoso que ele deu o nome de Riz Montrose inconscientemente, claro. Vai tomar consciência da psicose no final mesmo da temporada. E aí fica até um questionamento, né? Qual será que vai ser o fim do Joey? A quinta temporada, inclusive, já está disponível eu tenho na minhas Netflix. Posições. Eu também tenho. Diga aí a sua, baby. Acho que ele vai tirar a própria vida. Eu acho que ou a menina filha a menina que ele tá se envolvendo agora, ou a Marianne vai tirar a vida dele. Certo. Veremos. Isso até, eu tava pensando sobre isso justamente porque eu vi o pôster dessa última temporada agora, e era basicamente a figura do Joey bem no centro e as mulheres em volta dele, ao mesmo tempo tudo vermelho, tom vermelho ao fundo. Sim. Então, deixa aí nos comentários o que você acha. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Deixa o like E fica pro próximo. E fica pro próximo.